Você já parou para refletir sobre o que realmente define a sua liberdade à medida que os anos avançam? Não se trata apenas da capacidade de caminhar sem auxílio ou da ausência de dores físicas, mas sim da clareza mental para reconhecer os rostos de quem você ama e permanecer como o único protagonista da sua própria história. Muitas vezes, aceitamos o esquecimento e a confusão mental como pedágios inevitáveis do tempo, uma decadência natural que chega sem pedir licença e apaga nossas memórias mais preciosas. No entanto, existe um perigo silencioso, uma espécie de fome invisível que está acontecendo agora mesmo dentro do seu cérebro, enquanto você acredita estar apenas vivendo uma rotina normal. O que está em jogo aqui não é apenas a sua longevidade, mas a sua dignidade de continuar sendo quem você é, sem se tornar um espectador passivo da própria vida por causa de um processo que poderia ser controlado. Hoje, vamos desvendar um segredo que a medicina moderna começou a chamar de diabetes tipo 3, uma condição onde o seu cérebro perde a capacidade de processar energia. A causa disso não é um vírus ou uma herança genética inescapável, mas sim um hábito considerado absolutamente inocente e socialmente aceito que você pratica diariamente. Estamos falando da resistência à insulina cerebral, provocada por picos constantes de glicose que transformam alimentos comuns em verdadeiros sabotadores da sua lucidez. Aquela fatia de pão branco ou suco de fruta industrializado pode estar, neste exato momento, criando uma névoa inflamatória que impede seus neurônios de funcionar corretamente. Ao longo deste vídeo, você vai entender como retomar as rédeas do seu metabolismo para proteger sua mente, transformando o medo da dependência em um novo e poderoso controle sobre o seu envelhecimento, garantindo que sua consciência permaneça afiada e independente por muitos anos. Por que será que negligenciamos tanto a relação entre o que comemos e a saúde da nossa mente quando cruzamos a fronteira dos 60 anos? A resposta reside na falsa sensação de segurança que os exames de sangue tradicionais nos proporcionam no dia a dia. Muitas vezes, recebemos a notícia de que nossos níveis de glicose estão dentro da normalidade clínica, o que nos faz acreditar piamente que estamos protegidos. No entanto, o cérebro humano é um órgão extremamente exigente e sensível, e o dano provocado pela insulina elevada pode começar décadas antes de qualquer diagnóstico formal de diabetes ou demência. Após os 60, a nossa tolerância metabólica diminui drasticamente, tornando cada pico de açúcar um golpe direto na integridade dos nossos neurônios. O que antes era processado com facilidade pelo corpo jovem, agora se torna um fardo tóxico que sobrecarrega as estruturas responsáveis pela memória. O grande perigo desta condição é que ela se manifesta de forma invisível, afetando milhões de pessoas que acreditam estar apenas envelhecendo de maneira comum. Vivemos em uma cultura que normaliza a perda de foco, a fadiga mental constante e o esquecimento de nomes como se fossem ritos de passagem inevitáveis da maturidade. Essa aceitação passiva é o que permite que a resistência à insulina cerebral se instale sem resistência, agindo como um sabotador interno que drena a nossa vitalidade cognitiva dia após dia. O impacto é devastador e silencioso, pois não sentimos dor física imediata nos neurônios. Sentimos apenas uma redução progressiva na nossa capacidade de interagir com o mundo ao redor. Enquanto a sociedade foca apenas no controle do peso ou da saúde do coração, o cérebro permanece desprotegido, sofrendo com a inflamação crônica gerada por hábitos alimentares que aceleram o declínio da nossa autonomia. Biologicamente, o corpo após os 60 anos enfrenta desafios específicos que tornam essa vulnerabilidade ainda mais acentuada e perigosa para a longevidade. Com o tempo, as mitocôndrias, que funcionam como as usinas de energia das nossas células cerebrais, tornam-se menos eficientes em converter a glicose em combustível utilizável. Ao mesmo tempo, a barreira hematoencefálica, nossa proteção natural contra invasores, torna-se mais permeável, permitindo que toxinas inflamatórias geradas pelo excesso de insulina alcancem o tecido nervoso com maior facilidade. Essa combinação desastrosa leva ao acúmulo de proteínas beta-amiloides, que são o lixo metabólico que o corpo não consegue mais limpar adequadamente,
formando placas que sufocam a comunicação entre os neurônios. Sem uma limpeza eficiente, o cérebro mergulha em um estado de fome energética e inflamação, inibindo o nascimento de novos neurônios e comprometendo irremediavelmente a arquitetura da nossa memória no hipocampo, o coração da nossa identidade. O grande conflito que enfrentamos não é uma invasão externa, mas sim um erro de escolha que repetimos à mesa, acreditando ser um conforto inofensivo. O hábito de consumir pães brancos, massas refinadas e açúcares ocultos cria um ciclo vicioso de picos de insulina que, com o tempo, impede que esse mesmo hormônio realize sua função vital dentro do crânio. Imagine o seu cérebro como um motor potente que, apesar de estar mergulhado em combustível, não consegue mais dar a partida porque as engrenagens estão entupidas por resíduos. Esse estado de fome na abundância é o que chamamos de resistência à insulina cerebral, um bloqueio que priva seus neurônios da energia necessária para processar informações. O que está verdadeiramente em jogo aqui é a sua capacidade de tomar decisões, de cuidar da sua casa e de manter a lucidez necessária para não depender de terceiros precocemente. A ausência de uma prática alimentar consciente age como um veneno lento que reduz drasticamente a sua expectativa de vida funcional, transformando o que deveriam ser anos dourados em um período de sombra e confusão. Quando permitimos que essa ferrugem metabólica se instale, abrimos mão do controle sobre nossa memória de curto prazo e, consequentemente, sobre nossa própria identidade perante a família. O risco não é apenas o esquecimento de chaves, mas a perda da habilidade de narrar sua própria vida, tornando-se um fardo para aqueles que você mais ama. Manter a mente afiada exige o reconhecimento de que o declínio não é uma sentença inevitável, mas sim o resultado de um ambiente inflamatório que alimentamos diariamente. Retomar esse controle significa garantir que sua voz continue sendo ouvida com respeito e que sua autonomia permaneça intacta, protegendo o seu maior patrimônio, a consciência plena de si mesmo. O primeiro passo para retomar o poder sobre a sua mente é identificar o inimigo invisível que se esconde atrás de hábitos aparentemente inofensivos da rotina brasileira. Muitos de nós crescemos acreditando que o pãozinho francês, no café da manhã, ou aquela bolacha de água e sal à tarde são confortos necessários, mas para o seu cérebro, após os 60, eles podem ser verdadeiros sabotadores. Quando você consome esses carboidratos refinados, seu corpo produz uma descarga massiva de insulina para lidar com o açúcar no sangue. O problema é que, com o tempo, esse excesso cria uma barreira. Os receptores de insulina no cérebro tornam-se surdos aos sinais desse hormônio. Sem a insulina funcionando corretamente dentro do crânio, seus neurônios perdem a capacidade de absorver glicose, entrando em um estado de colapso energético que leva à morte celular lenta, comprometendo sua lucidez de forma irreversível e silenciosa. Este processo de resistência à insulina não acontece da noite para o dia. É o acúmulo de décadas exigindo demais do seu sistema metabólico. Cada vez que você opta por um lanche rico em açúcar ou farinha refinada, força uma inundação de insulina que acaba por entorpecer os receptores do cérebro. É um paradoxo biológico. Enquanto seu sangue está saturado de glicose, seus neurônios estão efetivamente passando fome porque não conseguem mais abrir as portas para permitir que essa energia vital entre. Essa inanição persistente leva a uma perda catastrófica de comunicação entre as sinapses, os elos que sustentam suas memórias e seu raciocínio lógico. Quando essa fome na abundância se torna crônica, o cérebro começa a encolher em áreas-chave, como o hipocampo, tornando o declínio uma certeza biológica se o hábito não for quebrado agora. Você está perdendo a fiação da sua própria identidade. A verdadeira tragédia de ignorar este inimigo invisível é que o cérebro é notavelmente resiliente e esconde sua luta silenciosa até que o dano seja extenso demais. Você pode se sentir fisicamente saudável, mantendo seu peso e até a saúde cardiovascular, enquanto seus neurônios estão sendo lentamente extinguidos por essa falta crônica de combustível utilizável. Esta morte silenciosa das células cerebrais é o que eventualmente se manifesta naqueles lapsos de idoso sobre os quais todos brincamos,
Mas não há nada engraçado em um cérebro perdendo sua integridade arquitetônica. Quando os primeiros sintomas de demência clínica aparecem, a guerra metabólica já dura 20 anos dentro do seu crânio. Entender que a lucidez é um resultado direto do combustível que você fornece é a ferramenta suprema de empoderamento. Você não é mais uma vítima da idade, mas um guardião ativo do seu futuro cognitivo e da sua independência. Passando para o segundo pilar, precisamos compreender o mecanismo do que chamo de ferrugem cerebral, cientificamente conhecida como glicação e estresse oxidativo. Quando os níveis de açúcar no sangue permanecem persistentemente altos, as moléculas de glicose começam a caramelizar as proteínas fundamentais do seu cérebro, tornando os tecidos rígidos e disfuncionais. Imagine a fiação delicada de suas redes neurais ficando coberta por um resíduo pegajoso que impede que os sinais elétricos se movam com a velocidade necessária. Essa glicação não afeta apenas os neurônios, mas também os minúsculos vasos sanguíneos que os suprem com o oxigênio essencial. À medida que esses vasos se tornam menos flexíveis e inflamados, o fluxo sanguíneo para as partes mais sofisticadas da mente diminui drasticamente, deixando o cérebro implorando pelos nutrientes necessários para manter você afiado. Essa ferrugem interna é o motor do envelhecimento que muitos acreditam ser inevitável. Essa caramelização interna cria um estado de neuroinflamação crônica, onde as células imunológicas do cérebro ficam em alerta máximo constante, danificando o tecido saudável na tentativa frustrada de limpar os detritos metabólicos acumulados. O resultado prático é o temido nevoeiro mental, aquela sensação de lentidão onde você luta para encontrar a palavra correta ou acompanhar conversas mais complexas. É como se uma cortina espessa e escura fosse puxada sobre seus pensamentos, fazendo com que cada tarefa mental comum pareça uma caminhada exaustiva em águas profundas. Isso não é uma consequência natural de completar 60 anos. É a manifestação física de um cérebro lutando desesperadamente contra a oxidação. Reconhecer que esse nevoeiro é sinal de estresse metabólico é o primeiro passo para recuperar sua agudeza mental. Além disso, este estado inflamatório interfere diretamente na capacidade do cérebro de realizar os reparos necessários durante o sono profundo. Sabemos hoje que o cérebro possui um sistema especializado de limpeza de resíduos, o sistema linfático, que funciona principalmente à noite para lavar o lixo metabólico, como as placas beta-amiloides. No entanto, quando os níveis de insulina permanecem altos devido a jantares pesados ou carboidratos tardios, esse processo vital de limpeza é severamente prejudicado e interrompido. A ferrugem se acumula, as placas aumentam e o dano estrutural aos seus centros de memória acelera sem interrupção. Isso cria uma espiral descendente, onde a má saúde metabólica impede a higiene cerebral básica, acelerando a neurodegeneração progressiva. Para impedir que essa ferrugem consuma sua consciência, você deve abordar a causa raiz, o influxo constante de combustíveis inflamatórios que impedem o funcionamento da manutenção natural da sua mente. Antes de avançarmos para as estratégias práticas que podem reverter este processo degradante, é fundamental que você reconheça os sinais sutis de alerta que seu cérebro está enviando agora. Muitas pessoas ignoram esses sinais preciosos, atribuindo-os erroneamente ao envelhecimento, mas eles são pedidos de socorro desesperados dos seus neurônios. Você costuma entrar em um cômodo da casa e esquecer imediatamente o que foi fazer lá? Ou talvez sinta dificuldade em lembrar o nome de pessoas que conhece há muitos anos? Estes lapsos indicam que seus sistemas de recuperação de memória estão falhando por pura ineficiência energética cerebral. Se você considera esta informação valiosa e quer garantir que não perderá nossos próximos guias sobre autonomia e poder na velhice, inscreva-se no canal agora e compartilhe nos comentários. Você tem notado algum desses esquecimentos ultimamente? Sua participação é essencial para a nossa comunidade. Outro sinal significativo de estresse metabólico cerebral é a sonolência extrema, ou os chamados apagões de foco, logo após consumir refeições ricas em pães, massas ou doces. Se você sente que precisa obrigatoriamente de uma soneca após o almoço para conseguir funcionar, seu cérebro está lutando contra um pico de glicose e o subsequente choque de insulina.
Isso revela que suas células cerebrais estão perdendo a flexibilidade metabólica, a capacidade vital de alternar entre diferentes fontes de combustível de forma eficiente e rápida. Além disso, uma dificuldade crescente em aprender novas tecnologias ou hobbies pode indicar que a neuroplasticidade no seu hipocampo está severamente reduzida. Quando o cérebro está inflamado e carente de energia real, ele para de construir novas conexões sinápticas. Esses sintomas são o aviso final da biologia, antes que o dano estrutural se torne permanente e difícil de gerenciar. O quarto pilar desta jornada é a estratégia transformadora do combustível alternativo, que representa a esperança real para a preservação da sua mente. Embora seu cérebro possa ter desenvolvido resistência à glicose, ele permanece incrivelmente eficiente na queima de uma fonte alternativa de energia superior, as cetonas. Ao introduzir gorduras saudáveis como o azeite de oliva extra virgem e o abacate em sua dieta, você fornece aos neurônios um combustível premium que ignora os portões de insulina danificados. As cetonas não são apenas energia estável. Elas atuam como moléculas de sinalização que reduzem a inflamação e estimulam a produção de BDNF, o fertilizante natural do cérebro. Pense no BDNF como responsável por incentivar o crescimento de novos neurônios e fortalecer as conexões existentes. Essa mudança estratégica é como trocar o motor do seu cérebro por um modelo muito mais limpo e potente. Além de modificar a qualidade do que você ingere, o momento das suas refeições desempenha um papel absolutamente revolucionário na restauração da sua saúde cerebral. Implementar um jejum noturno simples, garantindo ao menos 3 horas sem alimento antes de deitar e uma janela de 12 horas antes do café da manhã, permite que a insulina caia. Quando os níveis de insulina baixam, o cérebro finalmente consegue ativar seu ciclo de limpeza profunda através do sistema linfático, eliminando as toxinas e a ferrugem acumuladas. Este período de silêncio metabólico é o momento em que seu cérebro recupera a resiliência perdida e se prepara para os desafios do dia seguinte. Esta prática milenar não é sobre privação de prazer, mas sim sobre o respeito profundo aos seus ritmos biológicos naturais. Ao dar essa janela de recuperação, você previne ativamente o acúmulo de detritos que levam à demência. Finalmente, apoiar o funcionamento do seu cérebro com nutrientes essenciais como ômega 3 e magnésio fornece o suporte estrutural e químico necessário para manter a função cognitiva em alto nível. Esses elementos fundamentais atuam como blocos de construção para membranas celulares saudáveis e mensageiros químicos para uma comunicação neural rápida e clara. Quando você combina nutrição estratégica com o tempo correto de refeição e suplementação básica, você não está apenas tentando evitar uma doença. Você está otimizando a maior obra-prima da evolução humana. Você escolhe ser um participante ativo e consciente no seu processo de envelhecimento, recusando-se a deixar sua lucidez escapar por pura negligência metabólica. Este é o caminho para a sua verdadeira longevidade, onde a agilidade mental permite que você desfrute plenamente de cada conversa e de cada memória preciosa que construiu ao longo da vida. Considere a história de dois amigos, ambos na casa dos 70 anos, com trajetórias metabólicas opostas que ilustram o poder da escolha consciente. De um lado, seu Roberto nunca abriu mão do pão doce e do café açucarado, acreditando que esses prazeres eram inofensivos. Hoje, ele luta contra uma névoa constante, tornando-se repetitivo e perdendo o fio da meada em conversas simples. Do outro lado, Dona Helena, ao notar os primeiros sinais de esquecimento, decidiu substituir os carboidratos refinados por gorduras boas e proteínas. Ela descreve essa transição como se uma cortina de fumaça densa finalmente se dissipasse, revelando uma clareza e rapidez de raciocínio que acreditava ter perdido para sempre. Enquanto Roberto se torna cada vez mais dependente, Helena recuperou sua agilidade mental e a confiança para gerir sua própria vida com total autonomia, provando que o cérebro pode sim despertar novamente com o combustível correto e a atitude preventiva certa. É fundamental compreendermos que o corpo humano não envelhece de forma aleatória ou por puro azar biológico.
A velhice é, na verdade, a expressão máxima da soma de todos os pequenos hábitos acumulados ao longo de décadas de existência. Cada decisão alimentar, por mais insignificante que pareça, no momento presente, atua como um comando silencioso que molda a arquitetura das nossas células e a eficiência da nossa mente. O declínio cognitivo não é um evento súbito que surge do nada, mas sim um processo progressivo e muitas vezes evitável, que ganha força toda vez que negligenciamos a saúde do nosso metabolismo. Ao encarar o envelhecimento como um sistema maleável, percebemos que temos o poder de ditar o ritmo da nossa própria jornada. Sua mente é o reflexo de um cuidado contínuo e estratégico, onde a consciência sobre o combustível biológico se traduz em décadas de lucidez e controle soberano. Sentir que a mente está falhando pode ser uma das experiências mais assustadoras da maturidade, gerando um medo legítimo de perder a conexão com o mundo e com as pessoas que amamos. No entanto, é vital compreender que esse temor não deve ser uma paralisia, mas o ponto de partida para uma oportunidade extraordinária de transformação e cura. A ciência nos mostra que o cérebro possui uma capacidade incrível de se regenerar quando recebe o combustível correto, mesmo após décadas de hábitos nocivos. Se você chegou até aqui, é porque valoriza sua autonomia e deseja proteger sua história. Por isso, peço que compartilhe este conhecimento com um amigo ou familiar que também mereça viver essa clareza mental. Nunca é tarde demais para começar a limpar o terreno metabólico. O poder de dissipar a névoa mental está em suas mãos, permitindo que você envelheça com a dignidade intelectual que sempre desejou manter. Se você escolher ignorar esses sinais e manter os mesmos hábitos metabólicos, o futuro reserva um cenário de perdas progressivas que vão muito além do simples esquecimento. Sem uma intervenção ativa, a resistência à insulina cerebral continuará a degradar sua autonomia, afetando o córtex pré-frontal e comprometendo sua capacidade de gerir finanças ou tomar decisões importantes sobre sua própria rotina. Isso invariavelmente leva a uma dependência familiar forçada, onde você deixa de ser o mentor para se tornar alguém que precisa de supervisão constante para evitar acidentes ou hospitalizações frequentes por desorientação. Em contraste, aquele que decide agir preventivamente está construindo um escudo contra o declínio funcional. Ao retomar o controle do seu metabolismo, você preserva não apenas sua memória, mas sua posição de respeito e liderança, garantindo que sua velhice seja marcada pela liberdade de escolha e pela plena consciência de cada momento vivido. Talvez a informação mais surpreendente e contraintuitiva para muitos seja o fato de que alimentos rotulados como saudáveis, como o pão integral ou certos cereais matinais, podem ter um impacto glicêmico tão devastador quanto o açúcar refinado para um cérebro maduro. O ponto de virada aqui é entender que seu cérebro possui um zelador noturno, o sistema linfático, que é desligado toda vez que você faz um lanche tarde da noite, mesmo que seja apenas uma fruta leve. Muitas pessoas acreditam que estão protegendo a mente com essas escolhas, sem perceber que estão, na verdade, sabotando o processo de limpeza neural mais importante do dia. Revelar que a gordura natural, tão demonizada por décadas, é o combustível que pode acender novamente as áreas apagadas da sua memória é o choque de realidade necessário para transformar completamente sua percepção sobre nutrição e longevidade agora. Para transformar esse conhecimento em uma mudança real e imediata, comece hoje a observar como o seu corpo reage após cada refeição. Um ajuste simples é substituir o pão ou as bolachas do café da manhã por fontes ricas em proteínas e gorduras, como os ovos cozidos com um fio de azeite de oliva. Note como essa pequena troca reduz aquela sonolência pesada que costumava surgir no meio da manhã e melhora-te a sua clareza mental para as tarefas diárias. Além disso, estabeleça a regra do descanso digestivo. Procure realizar sua última refeição pelo menos 3 horas antes de se deitar, permitindo que seu cérebro inicie o processo de autolimpeza durante o sono profundo. Essas ações acessíveis são ferramentas que devolvem a você o comando sobre a própria biologia e lucidez. Se você valoriza este conteúdo, compartilhe-o com familiares próximos agora. Ao longo desta jornada, compreendemos que a sua mente não está condenada ao esquecimento pelo simples passar dos anos, mas sim
submetida a um estado de inanição metabólica que você tem o poder absoluto de reverter. Aprendemos que a lucidez e a autonomia após os 60 dependem diretamente da qualidade do combustível que você oferece ao seu cérebro e do respeito aos seus ciclos de limpeza natural. Cada decisão consciente, desde a escolha do azeite até a disciplina do jejum noturno, acumula décadas de proteção e vigor intelectual, garantindo que você permaneça no comando total da sua história. Diante de tudo o que descobrimos hoje, você continuará permitindo que o açúcar silencie sua voz, ou assumirá agora o controle do seu metabolismo para proteger suas memórias mais valiosas? Deixe seu comentário, inscreva-se para fortalecer sua longevidade e compartilhe este vídeo como um ato de cuidado real.